Olá, boa noite. Tudo bem? Eu sou Josi Braga, sou educadora parental e estou aqui para que a gente consiga conversar mais uma noite nas nossas terças e quintas. E hoje com um tema bem bacana, né? Que é a independência financeira depois da maternidade. Bom, gente, quando eu me programei para fazer essa live, eu pensei muito sobre esse tema, sobre a importância da independência financeira depois da maternidade, mas eu me deparei, né, com um tema que está muito ligado nesse momento, que é o tema da pandemia. Mesmo sabendo da relevância que esse tema traria para todas nós mães, eu não podia, né, dar continuidade sem falar das dificuldades emocionais e financeiras que a pandemia tem causado dentro dos nossos lares, dentro da nossa cabeça, na nossa rotina e principalmente na vida dos nossos filhos. O melhor do ao vivo é esse aqui, ó. A energia está acabando, indo e voltando, e a gente está ao vivo. Mas vamos dar continuidade aí. O importante é o entrosamento que a gente tem. Bom, então, falando de pandemia, juntamente com a independência financeira da mulher depois da maternidade, a gente não podia, né, deixar de falar nesse assunto, que é a pandemia, que é um tema que está muito ligado, porque existem muitas mulheres por aí afora que têm perdido, né, os seus empregos por conta de corte de gastos em algumas empresas, outras faliram, né? Então, assim, é um momento de crise, é um momento muito delicado, principalmente na vida das mulheres, né? Principalmente na vida das mães, né? Em que a gente fica, além desse problema profissional, né? Dessa carência de emprego no momento, a gente também se depara com a situação dos nossos filhos, com a situação da nossa vida, com a angústia, com o medo que a pandemia traz. Então, para mães que trabalham em home office, que trabalham em casa, eu sei que isso é uma luta diária. A gente fica correndo entre as chamadas dos telefones, correndo entre as reuniões remotas, correndo entre os nossos afazeres do trabalho e os nossos afazeres do lar. Afinal, quando a gente está em home office, a gente está dentro de casa, então é muito difícil a gente dividir esse ambiente de trabalho com o ambiente domiciliar, então tudo acaba se misturando e a gente acaba misturando também os afazeres domésticos, os afazeres da nossa casa, com os afazeres do nosso trabalho. Além disso tudo, ainda existem as aulas remotas, né, em que é uma verdadeira loucura no mundo das mães. As crianças quase nunca permanecem sentadas durante ali todo o horário da aula. É uma impaciência, né? A gente fica tendo que se desdobrar em 1 milhão de mães para poder domar, né, esse problema. Além disso, elas desligam o microfone e gritam: mãe, eu não aguento mais a aula, e a gente corre, ou então grita: mãe, o link caiu, e a gente corre lá também para poder socorrer. Além de ouvir a professora de vez em quando dizendo que a criança saiu. Então, assim, é uma loucura realmente conciliar esse trabalho em home office com esse maternar dentro dos nossos lares. Então, eu queria dizer para você, mãe, que eu te entendo. Eu tô nessa luta com você e eu te entendo completamente. É muito complicado. Para você, mãe, que escolheu retornar às aulas presenciais, por medo da evolução escolar dos teus filhos serem comprometidas e carrega aí contigo esse medo, essa culpa, essa angústia, o medo de que algo ruim possa acontecer com teus filhos, eu queria te dizer que eu também te entendo, mãe. E existe ainda as mães, né, que, como eu citei anteriormente, foram demitidas porque a empresa onde ela trabalha faliu, ou tiveram que cortar gastos por conta da pandemia, ou ainda as mães que pediram demissão com medo de levar esse vírus para casa. Eu também me vejo em você, mãe.
ou aquelas mães que, na angústia do desemprego, se reinventaram, se arriscaram a empreender, buscam incansavelmente esse lugar ao sol, tem foco, tem força de vontade, encontraram na crise social e emocional a força para vencer. Eu queria dizer para você, mãe, que eu te admiro. A gente está vivendo dias muito difíceis. Eu lembro que há exatamente um ano atrás, a gente estava em meio a um vendaval de luto, de tristeza e de muita fé. E hoje, passados exatamente um ano, né, a gente continua exatamente igual, apenas em situações diferentes, mas infelizmente com o mesmo contexto, vivendo uma segunda onda da pandemia, que, a meu ver, como profissional de saúde, me parece, apesar de eu não estar atuando na área de frente como eu atuei há um ano atrás, me parece que é uma crise bem pior, me parece que é um momento muito mais delicado do que o anterior. Mas, enfim, diante de todas essas provações, eu queria te dizer, mãe, que você não está fracassando. Você tem resistido firmemente, mesmo que algumas pessoas duvidem da tua capacidade, elas jamais serão capazes de enfrentar todas as tuas lutas diárias. Né? Ser mãe nesse momento é enfrentar uma luta diária, é matar um leão por dia. Né? Além dos nossos problemas pessoais e emocionais, a gente tem que lidar também com essa angústia na vida dos nossos filhos, quando no início do ano a gente houve um momento em que algumas escolas retornaram às suas atividades e acabou que a gente, no caso, a escola das meninas, das minhas filhas, retornou e agora a gente vive de novo, né, esse retrocesso que voltar às aulas online, né, por esse momento. Então, é muito mais delicado ainda, porque a sensação que elas tinham era que o mundo estava voltando ao normal, que a vida estava voltando ao normal, e de repente, né, a gente foi pego de surpresa por essa segunda onda, e elas retornaram para as aulas online. Então, antes, né, quando a gente estava vivendo aquele primeiro momento, foi um momento muito delicado e muito difícil mantê-las em casa. Mas hoje, quando elas tiveram a sensação de que tudo retornaria ao normal e a gente se viu de novo na mesma situação, né, é muito mais delicado, é muito mais difícil trabalhar isso na cabeça das crianças, é muito mais difícil trabalhar isso na nossa cabeça. E a gente precisa, como mãe, a gente precisa, como mulher, a gente precisa estar bem, a gente precisa passar para os nossos filhos que tudo vai passar, a gente precisa ter fé, ter foco e ter equilíbrio nesse momento, né? Porque os nossos filhos dependem desse nosso equilíbrio, o nosso marido, a nossa casa, os nossos familiares. Então, a gente precisa ter esse momento e enfrentar esse momento, né? Com muita paz, com muito pensamento positivo, né? Com muita fé. Fé em Deus, realmente. Então, eu queria dizer para você, mãe, para você, mulher, que mesmo diante dessas dificuldades, luta pelos teus objetivos, aprofunda-se nas tuas estratégias profissionais, as estratégias profissionais que te façam prosseguir, que te façam evoluir. Encontre ideias, né, que afastem os teus pensamentos automáticos negativos, afasta de ti tudo que é negativo, traz o bem, traz a luz, traz o amor, né, cria um universo que ajude teus filhos a esquecer o caos que acontece lá fora da tua casa e tenha fé. Tenha muita fé, porque nesse momento é um momento da gente ter fé em Deus, da gente ter fé em nós mesmos e da gente se reinventar. Porque é muito mais forte do que tudo que está acontecendo lá fora, é o seu poder interior. É a sua vontade de ser uma mãe melhor, de ser uma mulher melhor. E a gente tem que procurar aprender com as nossas dificuldades. Né? Não, nesse momento, eu passei por uma dificuldade, eu não imaginava há um ano atrás, né, quando eu estava na linha de frente da pandemia, que hoje eu estaria aqui, atrás dessas câmeras. Né? Sempre foi um desejo muito profundo, né, trabalhar com mães, mas confesso para vocês que em nenhum momento eu imaginei trabalhar com mães no universo online.
E diante da minha dificuldade de perder o meu emprego e de não querer ficar dependente financeiramente do meu marido, eu tive que me reinventar, né? Não que ele não me desse a oportunidade, mas eu, como mulher, eu tinha outras aspirações, eu, como mãe, eu tinha outras aspirações profissionais. Então, eu tive que me reinventar, né? Eu tive que procurar alternativas. E a minha alternativa, desde 2019, eu já tinha, né, esse intuito e esse desejo de trabalhar com mães. E aí, a partir desse momento de difícil na minha vida, onde eu perdi meu emprego, foi onde eu me reencontrei. Então, às vezes, os problemas, eles são as soluções. A gente só precisa expandir o nosso ângulo de visão, a gente só precisa encarar os problemas, a gente só precisa encarar as dificuldades de uma forma mais calma, mais tranquila, né? E aproveitar as oportunidades que surgem na nossa frente e fazer valer as oportunidades, né? A gente precisa compreender que é um momento de nos reinventar, né? De viver novos momentos profissionais, pessoais. Então, a gente, como mulher, como mãe, nesse momento é um momento mais do que nunca, onde a gente precisa se reinventar, precisa se reavaliar, precisa se reciclar, precisa se ressignificar. E isso é muito importante. Eu tenho acompanhado, né, regularmente histórias de superação de grandes mulheres durante a pandemia, que perderam sua principal fonte de renda, que perderam seu emprego e que conseguiram, né, criar oportunidades na sua área, ou mudaram o foco dos seus negócios, se reinventaram, partiram para outra profissão, inovaram no mercado, ou criaram, né, aí estratégias para se reerguer durante esse período difícil, que é o período da pandemia. São muitas histórias de superação, de criatividade, que eu acho que é um quesito super importante agora nesse período. A gente precisa ser cada dia mais criativa, a gente precisa cada dia se reinventar mais, né? Então, são histórias que inspiram pela capacidade de se transformar esses momentos tão obscuros, tristes, momentos de medo, em ações positivas, para que a gente consiga recomeçar em meio a esse caos. O isolamento social, a gente precisa encarar e entender que o isolamento social também ele pode ser um aliado no desenvolvimento das nossas habilidades, né, do desenvolvimento de novas habilidades e na busca por uma melhor qualidade de vida. Então, de acordo com a revista Forbes, existem 5 dicas para se crescer profissionalmente durante a pandemia. A primeira dica é mirar na excelência. Ou seja, você precisa compreender que a realização do seu trabalho precisa ser feita com magnitude. Cada dia mais você precisa se reciclar mais, você precisa se reinventar, mas você não pode se sobrecarregar, né? Então, na busca, né, dessa excelência, existem muitos profissionais que aceitam, dão sim para tudo. E isso acaba lhe sobrecarregando sua força de trabalho, e você não consegue mostrar a excelência, não consegue mostrar toda a sua capacidade naquela sua função, porque você acaba ficando sobrecarregado e não consegue desenvolver a sua função com a magnitude, né, que ela exige, com a excelência do seu trabalho. A segunda é saber se vender. Você precisa saber se vender. Se você, como uma pessoa capacitada, como um profissional de alto nível que você não souber se vender, você jamais terá uma carreira de sucesso. Então, para que você tenha, mãe, uma carreira de sucesso, você precisa saber se vender, saber vender suas qualidades, saber vender suas capacidades, né? Saber vender suas características. Então, não importa o que aconteça, você precisa aprender a se vender, né? Ninguém nunca vai investir mais no crescimento da sua carreira do que você mesmo. Então, você precisa
Você precisa investir na sua força profissional, você precisa investir na sua força pessoal para que você tenha a capacidade de se vender, vender o seu trabalho, vender a sua capacidade, é seu dever, né? Mostrar para o próximo que você está pronto, que você tem capacidade para exercer aquela função. Quanto mais cedo você aprender a falar bem de você, a falar bem do seu profissionalismo, a falar bem das suas capacidades, muito mais cedo você vai evoluir, você vai ter um sucesso profissional. A terceira característica é você precisa construir conexões. Então, para que você tenha sucesso na sua carreira, independente do que a vida lhe traga, você precisa estar disposto a construir conexões dentro e fora do seu ambiente de trabalho. Então, fazer um trabalho de excelência e defender a si mesmo são habilidades essenciais, mas você também precisa de aliados, você também precisa de contatos de pessoas que estejam acima do seu nível, ou até mesmo de pessoas que trabalhem fora da sua empresa, mas que estejam em uma ascensão profissional bem profunda. Né? Então, no seu trabalho, pode ser muito fácil você conseguir se conectar com seus colegas, você conseguir construir relacionamentos, mas não se limite. Mas, enfim, interaja com frequência com outras pessoas que estejam em níveis acima, tenham contatos. A gente não sabe o que poderá nos ocorrer amanhã e os contatos, eles são muito importantes, né? Para que a gente evolua no nosso trabalho, para que a gente procure, para que as oportunidades elas aconteçam da melhor forma possível. Observe as pessoas de outras empresas, em outros setores que te inspiram, né? Se inspire neles, inspire a outras pessoas também, cultive bons relacionamentos, seja amigo, seja parceiro, ensine aquilo que você sabe, né? Não esconda as suas capacidades. É muito importante que a gente saiba dar para a gente poder saber receber. Né? Então, as nossas qualidades, as nossas capacidades, elas precisam ser divididas. E é muito importante que no ambiente de trabalho da gente, a gente compreenda nessa junção de dar e receber. Né? Então, assim, parece muito simples o que eu estou falando, mas a maioria das pessoas nem sempre pensa assim. Então, adote aquela mentalidade, como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso ser útil, você está em dificuldade, eu posso te dar uma mão, eu posso colaborar aqui com o teu trabalho, interaja, gere confiança em outras pessoas, saiba lidar com eu posso te ajudar e ajude mutuamente, né? Você dar e você recebe, isso é uma via de mão dupla. Que é muito importante compartilhar saberes, compartilhar qualidades, compartilhar entendimentos, expertise, é muito importante. Quanto mais você adota essa mentalidade de ajudar o próximo, mais você recebe como retribuição. Não importa o quanto você avance na sua carreira, se você quiser seguir em frente, né? Sejam quais forem as circunstâncias, você tem de estar sempre disposto a ser um estudante. Você precisa entender que você precisa constantemente estar se reciclando, constantemente estar aprendendo. A gente precisa entender que quando a gente estaciona em um momento da nossa vida profissional, significa que a gente não tem mais condições de evoluir, né? Significa que a gente está cheio aí de desafios a percorrer, mas que a gente já estacionou e que a gente não tem mais possibilidades de evolução. Não pode ser assim. Né? Existem, quando a gente se forma em uma determinada função, existem muitas lacunas que muitas vezes a gente, na nossa vida escolar, a gente não consegue suprir. Mesmo que a gente estude, seja um aluno muito estudioso, né, a gente não consegue suprir todas as necessidades, até porque o ambiente escolar e o ambiente profissional são ambientes completamente diferentes. Então, a gente precisa estar sempre buscando suprir essas lacunas, em constante aprendizado, buscando cursos, buscando atualizações,
para que a gente esteja sempre convicto, né? Esteja sempre compreendendo tudo que pode acontecer na nossa vida profissional, sem medo de enfrentar todos os obstáculos que surgem, porque a vida profissional da gente ela está em constante evolução, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, as informações elas vão chegando muito rapidamente. E a gente, enquanto profissional, a gente tem que estar sempre reciclado, a gente tem que estar sempre atualizado, né? Percebendo tudo que está acontecendo ao nosso redor, no nosso nível profissional, para que a gente avance também na nossa carreira e compreenda, né, as nossas falhas e queira prosperar e queira estudar e procure se informar, né, para que a gente esteja sempre e o tempo todo atualizado e exercendo nossa função com maior capacidade e com maior entendimento. Enfim, gente, eu espero que essa nossa conversa tenha servido para a evolução das mulheres, né, para a evolução das mães, tenha contribuído de alguma forma, né, para que vocês compreendam que esse é um momento difícil, mas é um momento que muitas mulheres estão buscando e encontrando sucesso através da criatividade, né, através da inovação. Elas estão se reinventando e a gente também não pode ser diferente. A gente tem que procurar sempre estar se atualizando. A gente tem que procurar sempre estar estudando e estar em consonância com o que o mercado de trabalho precisa nesse momento. Então, um grande beijo, uma boa noite e a gente se encontra na quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo grande.